Gente, essa internet, né, esse Instagram, YouTube é muito maravilhoso mesmo, né? Quando a gente usa para algo que seja útil, né? É muito bom porque a gente pode vir aqui, eu posso vir aqui, mesmo não conhecendo vocês pessoalmente, né? Eu posso compartilhar conhecimento, trazer os meus estudos, trazer o melhor para vocês aqui também poderem estarem aprendendo, né? E e eu sou muito abençoada com tudo isso. Deus me abençoa muito, porque eu realmente estou fazendo o que Deus pediu para mim fazer, né? O meu propósito, né? Que é ajudar as outras pessoas, seja paciente, seja profissionais da área da saúde, né? Não, a gente estuda, estuda, estuda e a gente não pode guardar isso só para a gente tem que levar isso adiante, compartilhar e levar isso para o mundo todo. E todos os dias eu recebo, né? Muitas palavras de agradecimento, palavras de gratidão. Semana passada mesmo, assim, só a palavra gratidão e obrigada eu ouvi e li e escutei várias vezes, principalmente dos profissionais da área da saúde que me acompanham, que acompanharam as lives, né? E isso não é para mérito meu, né? Eu não faço mais do que a minha obrigação, que é estudar e realmente poder ajudar as pessoas. E Deus me abençoa muito, porque sempre que a gente escuta essas palavras, isso nos dá um ânimo mais, nos anima mais ainda, né? E nos mostra que a gente está no caminho certo, né? Que é ajudar as pessoas e entregar o melhor para as pessoas. E eu posso dizer isso também até por eu praticamente todos sabem, né? Que eu sou diabética tipo 1 há 24 anos. E nessa jornada de diabética tipo 1, né, uma doença autoimune que eu desenvolvi lá com 9 anos de idade, nessa jornada eu passei por muitas situações, por muitas coisas eu passei, né? E eu sempre falo que eu quis me tornar a profissional que eu sempre quis ter, né? Que é realmente para fazer a diferença na vida das pessoas e realmente transformar a vida das pessoas. Então, e por isso todos nós estamos aqui, né? Para fazer a diferença na vida dos nossos pacientes, para ajudá-los, né? E entregar o melhor possível, dar o nosso melhor, que é isso que eles precisam, né? E eu acredito fortemente, pessoal, eu sempre falo, né? Falo isso nas minhas aulas, em palestras, com qualquer pessoa que eu estou conversando, que nós, como profissionais da área da saúde, a gente tem uma grande missão aqui nessa terra, né? Um grande propósito, né? Deus não nos enviou aqui do nada ou para nada. Então, através da nossa profissão, seja você nutricionista, seja você médico, seja você farmacêutico, seja você bioquímico, seja independente da área de atuação, né? Independente também se é profissional da área da saúde ou não, mas cada um de nós aqui tem um grande propósito aqui nessa terra, né? E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, né? Então, nós como profissionais da área da saúde, Deus nos deu uma grande missão, né? Que é salvar a vida das pessoas, né? Levar o melhor para essas pessoas, através dos nossos estudos, através da ciência e através da nossa prática clínica, né? Então, você como profissional da área da saúde, você tem uma grande missão aqui nessa terra, né? Um dos propósitos de Deus na sua vida aqui na Terra é esse, é ajudar as pessoas, né? Então que todos nós possamos fazer isso juntos e ajudar uns aos outros também para salvar a vida das pessoas. Então, pessoal, eu vim compartilhar com vocês hoje um pouco, tá? Não quero me estender muito também, porque o interessante é que vocês assistam, né? Fiquem aqui até o final para não perder nada e poderem também, né, compartilhar insights da parte de vocês que são profissionais da área da saúde, se quiserem compartilhar e tirar dúvidas. Então, quem puder ficar aqui até o final, né, vai ser ótimo para a gente conversar bastante aqui. E então, hoje eu vou falar um pouco, eu vim compartilhar um pouco sobre o metabolismo da tireoide, a influência dos hormônios tireoidianos versus a glicemia. Qual relação, né? Existe uma relação dos hormônios tireoidianos com a glicose? Né? Você sabe, você conhece esse processo? Né? Conhece, não conhece? Ou precisa conhecer um pouco mais? Né? Quando a gente fala da glicemia, né, pessoal, de um paciente,
seja um paciente pré-diabético que está no processo de desenvolver o diabetes, né? E nós vamos, com as nossas estratégias, com estratégias nutricionais, de hábitos de vida, trabalhar para esse paciente não vir a ter, a não desenvolver o diabetes. Isso é algo incrível, né? Trabalhar para que o paciente não venha a ter a doença, né? Seja paciente então pré-diabético, paciente diabético tipo 1, paciente diabético tipo 2, diabetes gestacional, independente do tipo de diabetes, né? A gente precisa entender, isso é essencial, né? Entender nessa patologia específica, patologia que inclusive, né? Milhões e milhões de pessoas no mundo possuem essa patologia. Só no Brasil, né? Só no Brasil nós temos aí praticamente quase 16 milhões de diabéticos, só no nosso país. Então, é muita gente que precisa da nossa ajuda. E o que eu recebo, né? Os meus atendimentos, né? O meu público específico maior de atendimentos são pacientes diabéticos, atendo pacientes da minha cidade, pacientes do Brasil todo, pacientes de fora do país. E o que eu mais vejo, né, o que a gente vê no dia a dia com esses pacientes é o quê, né? Mesmo muitas vezes se cuidando na alimentação, a glicemia não fica equilibrada, né? Então a gente já compartilhei aqui, já falei em vários vídeos que existe uma série de fatores que está por trás do processo do diabetes, que está por trás do aumento da glicemia, do controle da glicemia. E quanto mais desses fatores a gente souber, né, para poder trabalhar e ter as ferramentas certas para trabalhar, melhor para a gente poder ajudar aquele paciente ali, né? E realmente o máximo possível de estratégias que a gente puder ter para o controle da glicemia desse nosso paciente, né, isso vai ser algo maravilhoso, porque é o nosso paciente que ganha, né? Ele ganha em qualidade de vida, ele ganha em vida e numa expectativa de vida maior com qualidade, né? Então, vamos falar um pouco da tireoide, entender um pouco desse processo da tireoide versus a glicemia, tá? Então, vamos começar falando um pouco sobre o TSH, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, para não me estender muito, como eu falei, tá? Mas acompanhe aqui, fique aqui até o final para que você entenda. E anote também, faça suas anotações, porque aqui no Instagram vai ficar apenas por 24 horas e no YouTube esse vídeo vai ficar disponível por poucos dias, tá? Então anote para que você realmente não perca nada e tome nota de tudo, tá bom? Então vamos começar falando do TSH, né? Nós temos a produção do TSH. O TSH é produzido na hipófise via TRH no hipotálamo, né? Então, nós temos a produção do TSH na hipófise, e esse TSH, através da corrente sanguínea, vai ser percorrida, através do sangue, através da corrente sanguínea, esse TSH vai ir até a tireoide, né? Ali na tireoide, então, vai ocorrer a captação do iodo, a síntese da tireoglobulina e a liberação, assim, então, de T4 e de T3. Né? Então, nós temos TSH produzido na hipófise, através da corrente sanguínea, esse TSH vai até a tireoide, vai ocorrer ali a captação do iodo, a síntese da tireoglobulina e a liberação, então, de T4 e de T3, tá? Tá, e que isso, enquanto eu vou falando, pessoal, eu fico com um pouco de falta de ar devido à gestação, tá? Falta só 4 semanas para o meu bebê nascer, então eu tô naquela reta final mesmo. Mas eu vou respirando aqui um pouco e a gente vai conversando. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Respirar um pouquinho. Então nós temos o TSH, tá? Então começamos ali pelo TSH, que é produzido na hipófise. Pessoal, 20% da produção do TSH é de fonte exógena. O que é exógena? De fora, né? Nós temos a produção que ocorre de forma endógena, né? E nós temos só ver aqui uma mensagem, calma aí. Certo, então nós temos a produção do TSH, que ocorre de forma endógena, e nós temos também um certo percentual que vem de fonte exógena, ou seja, da dieta.
Em torno de 20% da produção do TSH é de fonte exógena, que é da alimentação. E esses 20% da produção do TSH é proveniente principalmente dos carboidratos. Tá? Então, os carboidratos têm influência direta na produção também do TSH. Por isso que, até um tempo atrás, né, no consultório, na prática clínica, quando veio aquela febre, assim, aquela onda da low carb, da cetogênica, e muitas pessoas começaram a fazer dieta cetogênica e low carb até por conta, mal estruturada, mal planejada, ou até seguindo, né, certas orientações, mas não bem planejada ou mal planejada, a gente começou a receber no consultório pessoas com muita alteração de TSH. Esse TSH começou a alterar, assim, a gente começou a receber muito paciente com alteração no TSH. O carboidrato ele tem influência direta na produção do TSH. Então, quando se faz uma dieta muito, não digo até restritiva, né? Porque a gente sabe que a cetogênica, alguns tipos de low carb, apresentam benefícios em certas patologias, em muitas patologias, inclusive. O problema é quando é feito de forma mal estruturada e mal planejada, né? Então, o que acontece? A gente começou a receber muitos pacientes com alteração de TSH, né? Principalmente quando o paciente relatava ali que estava fazendo cetogênica por conta e que a gente percebia que era uma linha mal planejada, mal estruturada, a gente começou a solicitar os exames de TSH e o TSH começou a apresentar alterado. Então, 20% da produção do TSH provém da alimentação, principalmente do carboidrato, tá? Não estou falando aqui dos benefícios da cetogênica, da low carb, que se apresenta benefícios em muitas patologias, inclusive no diabetes também. O problema é quando é mal planejado, quando mal estruturado, mal feito, tá bom? Então, o que acontece? Então, nós temos o TSH, né? O TSH, então, do TSH nós vamos ter o T4, né? E logo em seguida, então, a conversão do T3. T4 vai ser convertido em T3, que é a forma mais ativa ali do hormônio, né? E o que acontece? O TSH, para a gente falar do T3, que é onde eu quero chegar, então, para a gente falar aqui do T3, que é onde eu quero chegar, que o T3 tem influência direta na glicemia do nosso organismo, dos nossos pacientes, na glicemia do nosso organismo. Então, para falar do T3, eu tenho que começar falando primeiro do TSH. Então, pessoal, o TSH, se o paciente, por exemplo, apresenta deficiência de B12, deficiência de zinco, por exemplo, alguns nutrientes, tem influência direta também na produção do TSH e dos hormônios tireoidianos. Então, quando o paciente apresenta deficiência de B12, deficiência de zinco, deficiência de vitamina A, deficiência de vitamina C, já começa a fazer uma bagunça também, tanto no TSH quanto nos hormônios tireoidianos como um todo, tá? Outro ponto, outro fator também que é importante eu falar aqui, é que se o paciente apresenta intoxicação de metais tóxicos, tá? Principalmente alumínio e de outros metais tóxicos também, esses metais tóxicos também começam a fazer uma bagunça na hipófise, nos hormônios, no TSH, na hipófise especificamente, e lembrando que o T4 e T3, para a gente ter uma produção adequada, um metabolismo adequado desses hormônios, a gente também tem que ter uma produção adequada do TSH, né? A gente tem que pensar no metabolismo tireoidiano como um todo, tá? Então, se a gente pega falta de nutrientes, déficit de nutrientes, como B12, como zinco, né? Mais a presença de metais tóxicos, intoxicação de metais tóxicos, já começa ali a fazer uma bagunça no TSH, tá? E até a gente tem que ver, porque assim, né? Quando a gente recebe o exame bioquímico do nosso paciente, vai vir lá a referência do exame bioquímico, né? O que é a referência? A referência é considerado o quê? Valores normais, certo? Valores normais. Só que o que nós queremos para os nossos pacientes, para os indivíduos? Nós queremos valores ideais, né? Porque mesmo, às vezes, o valor está dentro do normal, digamos assim, dentro da referência, né? Mas aquela tireoide ali, aquele hormônio tireoidiano,
ou aquele TSH, nós estamos falando agora do TSH especificamente, já está capengando, né? Já mostra que o indivíduo apresenta um metabolismo tireoidiano, um processo, uma produção hormonal, já que está capengando, né? Então é diferente valores normais de valores ideais. Se a gente pegar, por exemplo, o TSH, se a gente pegar ali a idade entre 20 a 59 anos, né? Os valores de referência, que são considerados valores normais, é de 0,4 a 4,3, né? E os valores ideais do TSH, para que o paciente não venha a ter problema depois com o TSH especificamente, valores ideais seria de 1 a 2. Esse seria o valor ideal do TSH, tá? Então, nós temos o TSH. Então, falta de nutrientes como B12, como zinco, já faz bagunça ali, já começa a fazer bagunça na hipófise, automaticamente no TSH. A presença de metais tóxicos também já começa a fazer bagunça na hipófise e no TSH. E também o estresse, né? O estresse também, se o paciente apresenta um estresse acentuado, se for crônico, pior ainda, né? A presença do estresse já começa a fazer bagunça também lá na hipófise, no TSH, devido ao eixo hipotálamo pituitário, hipófise adrenal, né? E quantos pacientes a gente recebe, né, no dia a dia com tudo isso, né? Somando tudo isso junto. Deficiência de nutrientes, deficiência de B12, presença de metais tóxicos no organismo, né? Estresse acentuado, estresse crônico. Por isso que muitas vezes o TSH já começa a capengar, né? Por isso que eu falei, valores normais é uma coisa, valores ideais é outra. A gente não quer que o paciente venha a ter alterações futuramente, né? Nesse TSH, problemas com esse hormônio. Então, a gente trabalha nos valores ideais. Então, do TSH, nós vamos ter depois o T4, né? E a conversão do T4 para T3. A conversão do T4 para o T3 é dependente de um processo enzimático denominado desiodase, né? Desiodase é um processo enzimático que participa do processo da conversão do T4 para T3. T3 é a forma mais ativa ali do hormônio, né? E essa desiodase, esse processo enzimático, é totalmente dependente de selênio, né? O selênio ativa a desiodase. Por isso que tanto se fala do selênio na tireoide, né? Mas por quê? O que o selênio faz nesse processo? O selênio ativa a desiodase, que é um processo enzimático que vai atuar como cofator da conversão do T4 para T3, né? Então, selênio ativa iodo, ativa a desiodase. E aonde que eu quero chegar então com tudo isso, né? T3. Se o paciente apresenta problema com T3, o paciente tende a apresentar também problema com a glicose, tá? Por quê? Vamos relembrar aqui, né, lá do processo bioquímico da conversão da glicose, né? Não vou entrar nem no ciclo de Krebs, vou começar lá do começo, lá do início. Nós temos a glicose. Glicose, ela possui 6 moléculas de carbono, né? Essa glicose vai ser fosfatada por um processo enzimático, inclusive pela glicose 6-fosfatase. E essa glicose, então, ela vai ser reduzida através do processo enzimático a piruvato, né? A 2 piruvatos com 3 moléculas de carbono cada piruvato. Esse processo de redução, de conversão da glicose em piruvato é dependente de T3. É dependente de T3. T3 participa desse processo também, da conversão da glicose para piruvato. Então, pessoal, esse processo da conversão da glicose para piruvato, a T3 participa desse processo, tá? Participa do processo de glicólise. Então, se o paciente tem problema com T3, vai sobrar glicose. Se o paciente, anote bem isso, tá? Se o paciente tiver problema com T3, vai sobrar glicose. O paciente vai ter problema com a glicose. Então, por isso que quando eu sempre falo em entender o todo, entender as inter-relações
de tudo que está por trás do metabolismo da glicose, né, do aumento da glicemia, do descontrole glicêmico, né, às vezes até o paciente tendo um estilo de vida legal, adequado, e mesmo assim, quantos relatos eu recebo no dia a dia, né, eu me cuido, inclusive pacientes que eu tenho, pessoas que me procuram que são nutricionistas, que são médicos e são diabéticos, né, porque eles querem saber realmente o que está acontecendo, eles querem ajuda, né, todo mundo quer, né, então isso a gente vê muito no dia a dia, muito, né? Então a gente precisa entender esse todo e ver o que está por trás, né, do impacto glicêmico, né, do controle da glicemia do nosso paciente e realmente entender esse todo, como eu sempre falo. Aqui eu estou falando apenas de nenhum por cento de tudo que influencia na glicemia, né? Aqui é só um detalhe. Então, pessoal, então se o paciente tem problema com T3, vai sobrar glicose. Vai sobrar glicose. Então, a gente precisa entender esse processo. Lembrando que a produção da T3, né, começa já lá desde o TSH. A gente não pode pensar só no T3 de forma isolada. A gente precisa pensar, entender esse processo, né, esse metabolismo tireoidiano, essa parte toda fisiológica da tireoide, a gente tem que entender como um todo. Então, começamos lá no TSH, tá? Então, eu fiz algumas anotações também aqui, que é para eu não esquecer de falar, que eu não posso esquecer. Então, eu falei da desdiodase, né? Aqui algumas observações importantes, pessoal, também, que é muito importante eu falar, é que assim, né? Então, para a gente entender, assim, de uma forma bem simples para entender, eu gosto muito de usar essa forma, assim, ilustrativa, que é para gravar e a gente entender, né? A tireoide, né? Toda essa questão da tireoide funciona mais ou menos assim. É como se o TSH fosse o dono da empresa. TSH, pensem assim, ó, TSH é o dono da empresa, tá? O T4, ele é o intermediador entre o dono da empresa e o trabalhador, como se fosse o RH da empresa, tá? E o T3, ele é o resultado final do trabalho do trabalhador. Entenderam? Então, o trabalho do trabalhador não funciona também de forma adequada se essa empresa não tiver um dono, um proprietário, né, que comande o que tem que ser feito, né, que está à frente de tudo, né? Mas também não vai funcionar se o proprietário não tem pessoas para auxiliar ele no meio desse processo, somente se for uma empresa grande, né? Então, o TSH, ele é como se fosse o dono da empresa, o T4, ele é um intermediador entre o dono da empresa e o trabalhador, e o T3 é o resultado do trabalho do trabalhador. Entenderam? Isso que é para a gente não esquecer mais. E quando a gente pensa em T3, né, pessoal, quando a gente pensa em T3 também, a gente também tem que pensar nos valores ideais, né? Por exemplo, T3, para cada uma porção de T4 é preciso se ter, em média, 3 porções de T3, tá? Eu digo T3 livre, tá bom? Para cada uma porção de T4, o ideal é que se tenha, isso é uma média, para cada, em média, uma porção de T4, o ideal é ter uma média de 3 porções de T3, tá? O TSH, como eu falei, para idades, por exemplo, entre 20 a 59 anos, os valores de referência, que são considerados valores normais, né, é de 0,4 a 4,3. E valores ideais de TSH é de 1 a 2, né? Para que o paciente não venha a ter problema lá na frente com esse TSH, trabalhar de 1 a 2. Então, quando o TSH não está dentro dos valores ideais, a gente já tem que pensar na deficiência nutricional, né? A gente já tem que pensar em estresse, seja estresse emocional, né? Como a gente tem visto aí no dia a dia, também como até estresse energético, né? Se o paciente está fazendo uma dieta muito restritiva,
né, sem acompanhamento, cortando tudo, tirando tudo, uma dieta, uma alimentação mal estruturada, né? Isso acaba gerando um estresse energético também no organismo e que também pode levar a alterações no TSH. E a gente também tem que pensar nos metais tóxicos, né? Metais tóxicos também amam fazer bagunça na hipófise e no TSH. E lembrar que para a gente ter uma produção também adequada do T3, que tem o T3, como eu falei, relatei, tem influência direta na glicose, porque T3 participa do processo da glicólise. Então, T3 a gente tem que pensar não só na desiodase, né, na conversão do T4 para T3. Inclusive, eu tenho feito alguns estudos bem aprofundados em alguns fitoterápicos, alguns fitoquímicos e plantas medicinais que também atuam no processo enzimático da conversão do T4 para T3. Logo, eu vou trazer isso nos meus estudos também, nos meus cursos. Como eu tenho pós-graduação em fitoterapia, né, há muitos anos eu trabalho com a fitoterapia, com fitoquímicos, fitoterapia, há bastante tempo. Então, é algo que eu estudo sempre bastante. Então, tem alguns estudos vindo aí já, não de agora, mas de algum tempo. Tem alguns estudos que eu tenho me aprofundado. Realmente tenho visto, estudando a eficácia desses ativos que atuam no processo enzimático da conversão do T4 para T3 para auxiliar nesse processo, né? Então, nós temos que pensar nesse processo da tireoide como um todo, né? A gente tem que analisar e entender esse processo como um todo, né? E quando a gente fala em diabetes também, até aqui no YouTube, a Aline falou, né, que a Aline, ela tem Hashimoto, né? A gente também tem que sempre pensar, né, nos diabéticos tipo 1. A gente tem que pensar que quando a gente atende um paciente diabético tipo 1, sempre devemos fazer investigação, né, de anticorpo anti-TPO e de anticorpo anti-tireoglobulina, de anticorpo, analisar e verificar se o paciente também possui anticorpos contra a tireoide, né? Para vocês terem uma ideia, 1 em cada 4 mulheres diabéticas tipo 1 apresentam anticorpos contra a tireoide, né? Então, é aquilo que eu já falei aqui outras vezes, né? Que quem possui doença autoimune apresenta, independente da doença autoimune, daí, né? Mas quem apresenta doença autoimune apresenta 10 vezes chance maior de ter outras doenças autoimunes, né? Então, quando a gente recebe um paciente com uma doença autoimune, a gente já precisa começar a trabalhar no organismo desse nosso paciente para proteger o sistema imunológico do nosso paciente. Já falei várias estratégias aqui em lives. Então, a gente já começa a trabalhar com estratégias para que o sistema imunológico do organismo do nosso paciente trabalhe a favor dele e não contra ele, né? Isso é algo que nós temos nas nossas mãos através dos estudos, através de artigos, diversas estratégias também para auxiliar nesse processo, né? Eu, por exemplo, que sou diabética tipo 1, há 24 anos, há 3 anos atrás, eu realizei um exame de anticorpo antigliadina, né? E apresentou positivo também. Eu apresento anticorpos contra o glúten, não doença celíaca, mas anticorpos contra o glúten, né? Então, aí devido também à questão do sistema imunológico. Inclusive, né, pessoal, se o paciente apresenta, por exemplo, um TSH mais elevado, só que um T4 ok e um T3 ok, ali já existe um possível hipotireoidismo subclínico, tá? Ou também Hashimoto, né? Um TSH um pouco mais elevado, um T4 ok, ainda dentro dos valores normais, digamos assim, de referência, né? E um T3 também ok. Aí a gente já começa a suspeitar de um hipotireoidismo subclínico, né? Ou um possível Hashimoto também. Se o paciente apresenta, por exemplo, um TSH mais baixo, T4 mais baixo, T3 mais baixo também, aí a gente já começa a entender que o problema está na hipófise, né? A gente precisa entender tudo que está interrelacionado. Eu costumo falar, né?
O nosso corpo é como se fosse um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça de trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de peças. Um quebra-cabeça incrível que Deus criou, né? Porque não existe outra explicação. É algo maravilhoso, né? O nosso corpo é algo assim magnífico e lindo, né? Entender as células, esse funcionamento, né? É algo que a gente nunca vai compreender tudo. A gente sempre vai ter que estar estudando para compreender. E então é como se fosse um quebra-cabeça de trilhões e trilhões e trilhões de peças, né? E saber encaixar as peças desse quebra-cabeça no seu devido lugar, né? É que é que a gente precisa saber, e por isso que a gente estuda tanto, né? E uma pecinha que está fora do lugar já faz um estrago, né? Já faz um estrago no organismo aí do indivíduo, do nosso paciente, né? O organismo já vai começar a capengar, já vai mostrando que tem algo errado acontecendo, né? É complexo, realmente exige muito estudo, né? E, e eu posso até, como todos, a maior parte que já sabe, né? Que há tantos e tantos anos eu trabalho especificamente com o público diabético, né? Por ser diabética tipo 1 também, e entender realmente e sentir na pele o que é essa doença, né? Mas há tanto tempo também, e, e além também de ser colega e amiga, né, do Gabriel, o Gabriel acho que a maior parte conhece, né? Gabriel de Carvalho, ele é introdutor da nutrição funcional, né, aqui no Brasil, na década de 90. Um grande amigo meu, um grande colega também, e, e ele sabe também o quanto eu estudo, o quanto eu me aprofundo e me aprofundei nos últimos anos em tudo que influencia no metabolismo da glicose, e tanto naqueles indivíduos que já são diabéticos, quanto também para que os indivíduos não venham a desenvolver o diabetes também. Então, é algo complexo e que exige muito estudo, e nós estamos aqui, né? Eu estou aqui para ajudar vocês realmente a entender esse processo. Realmente, né? Realmente, porque para vocês terem uma ideia, só no meu curso, que é especificamente de nutrição funcional no diabetes, um curso que levou mais de 2 anos para desenvolver esse curso. Mais de 2 anos só para desenvolver, né? Não foi nem para montar slides e gravar aulas, foi só para desenvolver. Depois foi mais um tempo ainda montando os slides, e até hoje eu ainda, e sempre vou estar em cima dele, porque sempre tem atualização, sempre coloco artigos novos e temas novos também, e coisas novas para estar sempre atualizando tudo que eu vou estudando, né? Então, só no meu curso especificamente de nutrição funcional no diabetes, que é o único curso que existe no mundo, e o maior curso no mundo para profissionais da área da saúde, né? Que realmente querem entender todo esse processo de tudo que influencia na glicemia. Só o curso possui mais de 30 horas, mais de 30 horas de nutrição funcional, especificamente na patologia diabetes e doenças associadas, né? Doenças associadas que eu digo quando tudo que interfere na glicemia, e a glicemia também que interfere em outras doenças, em outros fatores, né? Então são mais de 30 horas só especificamente disso. Então, pessoal, é isso, né? Como eu falei, a gente tem que realmente entender o todo, né? Para poder ajudar os nossos pacientes, porque assim, o que eu mais recebo no dia a dia no consultório, e pessoas desesperadas mandando mensagens, né? Pedindo consultas, são pessoas que até cuidam da alimentação, procuram se cuidar, e mesmo assim a glicemia não fica controlada, a glicemia é muito descompensada, né? E o nosso foco principal no tratamento com os pacientes é manter a glicemia controlada o máximo que der, né? O máximo possível, para o paciente não vir a ter problemas depois no futuro, né? Então, os relatos que eu recebo dos meus alunos, que eu tenho recebido, né, nos últimos tempos, da glicemia ficando estabilizada dos pacientes deles, controlada, diversos marcadores metabólicos normalizando também, isso é algo assim incrível, algo incrível mesmo. Então, né, pessoal, como todos já sabem também,
agora abriu as inscrições para a turma do segundo semestre de 2019 do curso Diabetes Tem Solução, Fundamentos da Nutrição Funcional no Diabetes. É um curso que tem feito toda a diferença na vida dos profissionais da área da saúde. Nós somos um grupo incrível de profissionais da área da saúde que nós tivemos agora no primeiro semestre e que ainda estão terminando o curso, né? Um curso de 4 meses. Nós temos uma turma incrível, né, de profissionais que realmente estão fazendo a diferença na vida das pessoas, dos pacientes. E é isso que a gente quer, né? Como eu já falei várias vezes, a gente quer entregar o melhor para as pessoas, dar o melhor possível e realmente mudar e transformar a vida das pessoas. Espero ter contribuído mais uma vez, lembrando que o que eu trouxe aqui não chega nem a 1%, né, do que tem no curso. Claro que eu sempre procuro trazer o melhor, eu sempre procuro dar o meu melhor aqui para vocês, para realmente agregar na prática clínica de vocês, que é isso que eu quero realmente entregar o melhor para vocês. Mas claro que não tem como eu falar tudo aqui, senão ficaria dias e dias, mais de 4 meses, como é no curso, né, o curso de 4 meses. Então, realmente não tem como, para que vocês entendam todo esse processo, realmente se aprofundar nesse processo e poder ajudar muito e muito os pacientes de vocês, vocês precisam entrar no curso e fazer parte, junto comigo e diversos profissionais da área da saúde que junto comigo estão realmente entendendo esse todo. O link está aqui, pessoal, www.danielerocha.com.br/matrículas. Um grande beijo no coração, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus abençoe a vida profissional de vocês, que a prática clínica de vocês realmente se eleve e que vocês consigam levar a outro nível, a outro entendimento e realmente mudar a vida das pessoas, né? E fazer toda a diferença na vida das pessoas que tanto precisam de nós, tá bom? Um grande beijo para vocês.